Buongiorno, André Schmidt aqui, bem-vindos à minha cozinha. Hoje eu trouxe para você uma receita romana bem antiga e deliciosa, cacio e pepe. Essa é uma das receitas de macarrão mais simples e rápidas que existe, mas as receitas simples, elas são as mais difíceis. Eu vou ensinar para vocês algumas dicas e os segredos para você fazer um cacio e pepe sensacional. Essa receita surgiu por volta do ano de 1800 na Itália. Ela foi criada por pastores de ovelha da região de Lácio. E a receita tem somente 3 ingredientes. Primeiro, o queijo pecorino curado, que não se deteriorava facilmente. Segundo, a pimenta negra, que os ajudava a passar as noites ao ar livre, pois estimulam os receptores de calor, protegendo do frio. E finalmente, a massa seca, que garantia mais energia vinda dos carboidratos. Vamos lá para a cozinha? Eu vou começar colocando a água para ferver. Para essa receita eu vou usar um pouco menos de água do que o usual. Eu estou usando mais ou menos 1,2 litros de água, pois eu vou querer uma água mais rica em amido. Quando uma receita tem poucos ingredientes, é muito importante selecionar ingredientes de qualidade. Essa receita é feita tradicionalmente com queijo pecorino, que é um queijo feito a partir do leite de ovelhas e já é usado há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Se você não tiver o pecorino, você pode usar um grana padano, que é esse que eu estou usando aqui, ou um parmigiano reggiano. Ou então, se não tiver nenhum dos três, usa um parmesão de boa qualidade, pelo menos com uns 12 meses de cura. Um dos segredos dessa receita é a gente ralar o queijo bem fininho. Eu estou usando aqui o ralador na opção mais fina que tem, geralmente que a gente rala limão aqui, ó, casquinha de limão, tá? Eu vou ralar ele bem fininho, parecendo uma areia. Na hora de misturar no molho, vai ficar mais fácil dele harmonizar com o molho, misturar. O queijo está no ponto. Não esquece de caprichar bem no queijo. Queijo para esse prato nunca é demais. E eu vou ralar também um pouquinho de queijo mais grosso, que é para colocar no final para enfeitar o meu prato. Agora eu vou reservar esse mais grossinho. Outro ponto muito importante é a pimenta. Nós vamos usar o grão inteiro para extrair todo o aroma e sabor do prato. Você pode usar um pilão. Caso você não tenha pilão, eu vou te ensinar aqui como é que faz. Eu vou amassar os grãos com o auxílio de um pilão. Vou macerar bem aqui os grãozinhos. Extrair todos os óleos deles. Minha pimenta tá no ponto. Olha aqui para vocês verem. Cheirinho bom no ar. Vou mostrar para vocês melhor aqui com a colher. Olha aqui, ó, ela fica mais rústica e dessa forma a gente vai extrair mais sabor. Recapitulando, torrei a pimenta mais ou menos 2 minutos. Assim que começou a subir o aroma, desliguei o fogo. Liguei o fogo de novo porque a água do meu macarrão começou a saltar amido. Então, eu vou colocar mais ou menos umas 2 conchas de água aqui. E vou deixando esse molho reduzir um pouquinho. Olha o cheirinho de pimenta, olha. Olha como é que está extraindo a cor da pimenta, os óleos da pimenta. Isso aqui vai ficar uma beleza. E vou deixar ele reduzindo. Minha água ferveu. Vou entrar com uma colher de chá de sal, porque o queijo ele já é muito temperado, então eu não vou precisar de tanto sal para essa receita. Eu vou usar o espaguete, que é para todo mundo fazer em casa, mas a massa mais tradicional usada em Roma
é o tonarelli, que é um espaguete um pouquinho mais grosso e que leva ovos na composição. Uma super dica para vocês, para medir macarrão, espaguete, é o seguinte. Eu tenho aqui meu dedo, ó. Na base do meu dedão, eu tenho um primeiro risco aqui que eu até marquei com caneta. Aqui, para mim, dá exatamente 100 gramas. Então, basicamente, é o mesmo para todo mundo. Você pode tentar aí na sua casa. Vou entrar agora com a massa para cozinhar. Pequena torcidinha aí. Mais uma dica para vocês. Na embalagem do macarrão, fala que ele fica al dente com 9 minutos. Então eu vou tirar ele com 3 minutos a menos, portanto com 6 minutos, e acabar de finalizar ele aqui na frigideira. O espaguete já deu 6 minutos, eu vou tirar da panela e colocar na frigideira. E aí, eu vou continuar mexendo a minha massa aqui e vou esperar o molho tomar um pouco de consistência. Minha massa já está no jeito. Vou colocar só mais um pouquinho de água. Ela já está só no visual. Eu vejo que está al dente. Importante a gente provar. Vamos provar um pedacinho. Delícia. Show de bola. E agora nós vamos entrar com o nosso queijo. Só mais um pouquinho de água. O ideal aqui é eu ir colocando o queijo e salteando a panela. Mas para vocês verem melhor, eu vou colocando o queijo aos poucos e vou mexendo, ok? Importante, nesse ponto, desligar o fogo, ok? Então, desliguei o fogo, vou deixar aí mais ou menos uns 30, 40 segundos e vou começar a incorporar o meu queijo. Vem cá para vocês verem. Olha o ponto aqui do meu molho. Vocês vão ver que ele já tem uma certa consistência. Agora eu vou começar a entrar com o meu queijo e vou misturando. Ó, misturando, queijo, misturo. Queijo, misturo. Olha aqui como é que ele está ganhando uma consistência. Está subindo um cheirinho de queijo. Olha que beleza. Que top. Esse é o cacio e pepe. Ó, como é que ele tá, ó, cremoso. Tudo pronto, agora é só servir. Vamos lá para a melhor hora do dia, a hora de degustar o nosso prato. Eu adoro isso aqui, que é uma riqueza de sabores impressionante. E esse foi o vídeo de hoje, cacio e pepe. Espero que o seu tenha ficado delicioso. E quem ainda não se inscreveu, se inscreve no meu canal. Estou aí com a meta de atingir 10 mil seguidores e conto com a sua ajuda. Te espero na próxima semana com mais uma deliciosa receita. Beijo do André, fui!